Eu aposto que você nunca notou como a cidade da Peppa escondeu um segredo super perigoso. Por mais amigável que esse lugar seja, tem um ser obscuro e sinistro que se esconde no meio de todo mundo, e estamos falando do Sr. Raposo. Se você juntar todas as pistas, o Sr. Raposo talvez seja o maior mão leve da cidade da Peppa, e depois dessa história, dá pra garantir, você nunca mais vai olhar pra lojinha dele do mesmo jeito. Tudo começa no episódio O Detector de Metais do Vovô Pig. Peppa e George se frustram porque a grama alta não deixa seu robozinho andar, e o Vovô Pig decide ajudar buscando seu detector de metais, aquele que ele sempre guarda na casinha do quintal. Só que quando ele abre a caixa, nada! Vazio! O detector simplesmente desapareceu. E aí vem o momento ahá! Segundos depois, quem que aparece lá? Sorridente, do nada, oferecendo um detector novinho em folha para vender. Exatamente, o Sr. Raposo. De um lado, o Vovô Pig confuso, tentando entender como o detector desapareceu, e do outro, o Sr. Raposo, todo simpaticão, com um detector brilhando na mão, dizendo: alguém aí quer comprar um detector de metais? E o contraste fica ainda melhor quando o Vovô Pig olha com atenção e solta: ué, isso aqui é igualzinho o meu. Porque é, Vovô Pig, mas com um adesivo em cima. Com uma malandragem dessa, dá pra saber de qual estado ele seria se fosse brasileiro, não é? E o mais assustador nem é esse roubo, é perceber que esse não foi o primeiro e definitivamente não foi o último truque do Sr. Raposo. Temos mais desses para te mostrar agora, então assina o canal antes que ele rompa o botão e se prepara, pois começou mais um Canal Planeta Teen! Um dos momentos mais absurdos acontece em A Feira das Crianças, quando a turma da Peppa monta uma feira para arrecadar dinheiro e consertar o telhado da escola. Eu sei, de novo, né? Tudo parece normal. Barraquinhas, brinquedos, clima de vamos ajudar. A Emily Elefante cuida da própria barraca. Ela separa os brinquedos, organiza tudo direitinho e tá claramente orgulhosa do que montou. Até que alguém entra em cena e transforma a solidariedade em caos. O Sr. Raposo. Essa vai ser a minha melhor vigarice. De um lado, a Emily levando a sério cada moedinha, vendendo brinquedo por brinquedo para ajudar a escola. Do outro, o Sr. Raposo olhando a barraca como quem faz compras no próprio quintal. Ele não pergunta o preço, não puxa conversa, não abre a carteira, só passa o braço e rapa absolutamente tudo. Quanto dinheiro você conseguiu? O Sr. Raposo levou tudo embora por nada. Meu Deus. Mano, o cara é tão vigarista e mau caráter que ele literalmente roubou uma criança que tava vendendo coisa pra fazer caridade. Caridade, bicho! E o mais absurdo é que ele consegue sumir em plena vista quando ninguém tá prestando atenção. O cara é uma raposa, mas mais parece até o Batman. Pensa no peso disso, crianças tentando arrecadar dinheiro para arrumar a própria escola e um adulto simplesmente levando tudo sem nem fingir que ajudou. E não é mal entendido e muito menos apenas pressa do cara, é só alguém se aproveitando de quem tá fazendo algo certo. E o pior é que ninguém em volta parece estranhar. E o mais preocupante é que esse nem é o pior lado do Sr. Raposo, porque as coisas realmente estranhas começam a acontecer quando não tem ninguém olhando. No episódio Animais Noturnos, não, calma, não esse Animais Noturnos. Volta pra Peppa. Isso, agora sim. Nesse episódio, a fazenda do Vovô Pig entra naquele silêncio absoluto de madrugada. Galinhas dormindo, Peppa e George aprendendo sobre a vida na fazenda, tudo calmo demais, até que uma sombra começa a atravessar o campo. E quando a câmera ajusta, a surpresa vem fácil, é o Sr. Raposo, surgindo no meio da noite como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Enquanto a fazenda dorme em paz, ele não anda, ele se esgueira, passinhos curtos, corpo baixo, paradas estratégicas atrás dos arbustos. Mas como foi pego no flagra e ele é louco de esperto, consegue ir embora tranquilo depois de levar o porco na conversa. Agora pensa comigo, que pessoa honesta resolve aparecer na fazenda de outro cara à meia-noite e justamente perto do galinheiro? O corpo dele denuncia antes mesmo da história explicar qualquer coisa. Esse sorrisinho maroto dele não engana ninguém. E tudo grita que ele não estava ali para dar boa noite pro Vovô Pig, não é? E o detalhe mais inquietante é que esse comportamento não é novidade. Tanto que, fora das telas, o Sr. Raposo já é bem conhecido por quem vive de olho nesse tipo de coisa. A polícia. Você confiaria no Sr. Raposo? Então comente a hashtag Raposo nos comentários pra gente saber.
Quando a Peppa e a família visitam a estação de polícia, tem um detalhe quase invisível do lado de fora do prédio. Um cartaz simples com símbolo de raposa estampado. E não é qualquer raposa não. É exatamente o mesmo símbolo que aparece na van do Sr. Raposo, nas caixas da loja dele e nos produtos que ele vende. Coincidência? Acho que não! Porque aquilo não parece decoração, parece aviso. Se a polícia colocou aquele símbolo bem na entrada da estação, não é para enfeitar a parede, é para marcar presença. E o Sr. Raposo sabe bem disso e entendeu o recado, por isso que ele passa com esse olhar aqui de preocupado bem na frente da delegacia. E vamos combinar, hein? Esse cara tem coragem. Não é todo mundo que é procurado pela polícia e age de forma abusada desse jeito, passando na frente como se ele fosse um civil comum. Mas o detalhe dessa cara que ele faz entrega muito mais do que parece. Ninguém fica nervoso desse jeito sem motivo. O corpo reage antes da consciência conseguir disfarçar. E se a polícia está de olho, e ele sabe disso, é porque o jogo já virou uma dinâmica de gato e rato. E o pior é que roubar nem é o limite do Sr. Raposo, porque além de tudo, ele também engana, e uma das vítimas mais improváveis desse truque foi ninguém menos que o George Pig. No episódio em que o dinossauro do George quebra, a família Pig faz o que qualquer família faria, vai até a loja do Sr. Raposo comprar outro brinquedo. Ele atende todo sorridente e entrega um dinossauro brilhante, bonito, aparentemente perfeito. O George fica em êxtase, missão cumprida, por uns 3 minutos. Porque logo depois de começar a brincar, o dinossauro simplesmente morre. Apaga. Silêncio jurássico. O Papai Pig abre o brinquedo para entender o problema e descobre algo completamente fora da realidade. Aquele dinossauro precisa de algo entre 20 e 30 pilhas para funcionar. E não só isso, as pilhas lá dentro já estavam velhas, usadas, sem carga nenhuma. Ou seja, o brinquedo já nasceu cansado. O pior não são nem as pilhas, é o contexto. O George estava feliz, empolgadaço, acreditando que aquele dinossauro ia resolver tudo. E alguém muito malvado viu essa empolgação como oportunidade. E não se engane, o Sr. Raposo sabia exatamente o que estava fazendo. Isso deixa claro que o Sr. Raposo não só rouba, mas também engana. Mas o mais irônico é que, dessa vez, a justiça vai chegar pelas mãos de quem ele menos espera. No episódio No Futuro, a Peppa e a Suzy começaram a imaginar o que todo mundo vai ser quando crescer. E no meio das previsões, surgiu uma que chama atenção na hora. O Fred Raposo vai virar policial. Sim, isso mesmo, o filho do Sr. Raposo. O detalhe é justamente esse. Enquanto o pai coleciona atitudes suspeitas pela cidade, o filho aparece usando uniforme, distintivo e trabalhando do outro lado da história. Caçador, ironicamente, criado dentro da toca. É aquele tipo de ironia que faz você rir e pensar ao mesmo tempo. A piada funciona porque nem as crianças da história parecem comprar a inocência do Sr. Raposo. Todo mundo já entendeu que tem alguma coisa estranha ali, até mesmo no futuro imaginado. E agora fica a imagem impossível de esquecer. O Fred crescendo e um dia algemando justamente quem ele menos deveria aprender. Que antes da gente revisar todas as provas, que tal assinar o canal? Isso garante que o Sr. Raposo não vai roubar seu brinquedo favorito e você continua recebendo mais vídeos incríveis como esse. Agora vamos dar um passo para trás e olhar por todo o desenho. O Sr. Raposo pega o detector do Vovô Pig e tenta vender de volta. Ele some com os itens da feira da escola, circula em fazendas de madrugada, vende brinquedo quebrado cheio de pilha velha, fica tenso ao passar pela frente da delegacia. Quando você empilha tudo isso, a pergunta nem é mais se tem algo errado, é como isso ficou tanto tempo escondido. Porque por fora ele é sempre o mesmo, o sorrisão largo, a voz mansa, aquele ar de comerciante gente boa. Mas por trás, cada pista aponta para alguém que vive pegando um pouco de cada morador da cidade. Enquanto todo mundo confia, ele coleta. A loja dele tem tudo, sempre tem. E agora isso começa a fazer sentido. Não é sorte, não é eficiência e não é estoque bem planejado. É alguém lucrando em cima da distração, da boa fé e até da empolgação das crianças. E ainda fingindo que nada aconteceu. O Sr. Raposo não só gasta o dinheiro, o negócio dele só funciona porque ele rouba. Sem fornecedores, sem custos. É só pegar, colar a logo dele e revender. Mas tem uma coisa estranha aqui. Já parou para pensar onde esse cara mora? A gente já viu praticamente todas as casas dos amigos da Peppa. No morro, no buraco, mas tem um lugar que ela nunca visitou. A casa do Fred Raposo.
e só bem depois descobrimos o motivo. No episódio Morando Acima das Lojas, fica claro, o Sr. Raposo não mora numa casa comum, ele vive em cima da própria loja, com uma entradinha escondida ali dentro. Enquanto todo mundo separa casa e trabalho, ele mistura tudo no mesmo lugar. E o mais estranho não é nem isso, é que ninguém nunca confronta o Sr. Raposo. Talvez educação demais, talvez medo de confusão, ou talvez ele seja bom demais em bancar o simpático. O que você acha?